José Redinha, ao registrar o povo do leste, registrou mais sobre a Arroio Jaconde, não registrou quase nada, nem sequer do próprio Tchinguli, nem sequer do Chinyama Chamuco Amaene, nem o próprio Chihueca aparece na história. Se eu dizer que a arte, por exemplo, de circuncisão não é a obra dos Cachoco, muita gente não vai acreditar, mas é uma realidade. Um pormenor. Na nossa cultura do leste, um soba não pode ser substituído com a vida. É a partir do Mussumba que iniciaram a dividir-se os territórios. A partir do Mussumba partiu o Tchinguri Chakunde para o mais norte, ok? O mais norte, ocupar aquela área do Caungula, aquela área do Cafunvo, ok? Descendo até Baixa de Cassange, que hoje podemos identificar por ali. A entidade que aparece, tradicional que aparece aí atualmente, é a Nhacafunfo. Uma soba Nhacafunfo aparece, ou apareceu nos últimos episódios do Cafunfo, mas não tem poder. Na verdade, não tem poder porque o Estado não opta na real história do país. Esse é o ponto. E se aparecesse na real história do país, a Nhacafunfo poderia identificar o seu primo, que é o Tchinguri Samba. Atualmente é Tchinguri Samba. Existe, está lá na Baixa de Cassange, que faz parte da dinastia da Arroio Jaconde. Mas, a leste. O primeiro grupo que saiu lá na Arroio Jaconde. O segundo grupo subiu mais, o mais a sudoeste, estacionando-se na Lunda Norte e Lunda Sul, o limite do rio Kassai, ok? Luma Kassai. Quem liderou é o Mwendonji. Mwendonji é que liderou aquele tempo todo, provavelmente até quando os portugueses vieram, então encontraram o Mwatseng. Bem, há outra história que muita gente não conhece. O Mwatseng faz parte da família real do Choco, mas é sobrinho do Ndonji. Por quê? A comitiva do Chokwe, das famílias Chokwe, eram coordenadas pelo Ndonji. Esse Ndonji é filha do Lukokesa. Sendo filho do Lukokesa, esse Lukokesa é irmã da Ngelenge. Ngelenge é a mãe do Chivueka. Logo, tanto a Ngelenge, tanto a Lukokesa são irmãs do Tchinguri Chakunde. Tchinguri Chakunde é irmão direito da rainha Reg Akunde. Logo, esse é que tinha seus sobrinhos, que, estamos a dizer, o Ndonji é o sobrinho, porque é filho da irmã. O Chivueka é sobrinho, porque é filho da irmã. Que era um grande homem, já poderoso, com estatura de vir substituir a rainha. Infelizmente, a rainha não pensou por ali, optou por entregar o poder no seu namorado. Isso é que causou confusão para que esses saíssem daquela dinastia e que viesse até esse ponto do Mussumba, estamos a falar, para poderem se dividir dessa maneira. Agora, esse grupo se estaciona a partir do Luma Kassai, o Dala, município atualmente, o município do Dala, Kakolo, vem até Samikelenge, ok? Que faz fronteira com Kapenda Gamlemba, ok? E desce mais um bocado até mais ou menos Luau. Mas o limite entre os Chokwe, e outras áreas que daqui nada vamos falar, é o rio Kassai.
Desde o tempo ido, então é o rio Kassai. Agora, aparece a terceira linhagem, que é a linhagem do Chinyama Chamukwamai e linhagem do Chivueka Changeleng. Esses deixaram os seus irmãos no outro lado do rio Kassai e atravessaram o rio Kassai através da ponte que chamamos de Vitilhamata, lá embaixo, atualmente entre o Luau e o Luhacano. Existe uma ponte misteriosa onde eles passaram com as suas comitivas. Seguiram, vieram povoando, vieram povoando essas áreas do Lumesca Meia, vieram povoando até Kamanongue, vieram povoando. E quando chegaram no Mushimoji é um rio entre a atual Luena. Antigamente não era chamado Luena. Antigamente, quando eles chegaram, era chamado de Campemba. Campemba, porque ali no rio onde tiravam aquela argila branca para poder fazer com ele as máscaras dos palhaços, para poder dançar, pintar e fazer outras coisas. Campemba, por isso que deram o nome de Campemba. 100 anos depois, segundo a narração dos mais velhos, 100 anos depois, deixou de ser Campemba e passou a ser chamado de Cariamihuehue. Cariamihuehue é um produto, como é que posso dizer? É uma fruta selvática que se alimenta. Até agora existe no nascente do rio Luena. Então, o rio Luena passou a ser, primeiro era Campemba, depois passou a ser de Cariamihuehue e depois é que se chamou de Luena. Luena por quê? Porque os portugueses, quando vieram, se depararam com um caluena que levava aquela mochila, tem de meter peixe, né? Meter peixe, mochila. E quando se depararam com ele, lhe perguntaram: você vai para onde? Ele disse: não, eu sou caluena e estou a sair no Muhué, onde ia apanhar aqueles frutos, Muhué para descer com ele e levar na sua família. É mais ou menos história sobre a cidade de Luena e sobre a chegada dos Luvales e os Luchazes. Na altura ainda não eram chamados de Luvales, eram todos Luchazes. Então, quando foram pôr a primeira aldeia no Lihumbulyangambo, é por onde eles se dividiram. Lihumbulyangambo. Lá mais abaixo, então o Chinyama Chamukwamai, como já era predominante nesse caso de fazer a pesca e lidava mais com água, desceu mais abaixo do rio Luena. Rio Luena lá embaixo, lá mais abaixo que vai no Zambeze, é grande mesmo, tipo mar. Então foram povoando e lá encontraram uma planta, Vivale, uma planta muito forte, que você pode ir lá se esconder, chuva, nada, não apanha, você traz embaixo. Chama-se Vivale. Esse Vivale. Então, como eles passaram a ir lá estar, quando cai chuva, se escondiam ali, é assim que eles se denominaram de Luvale. Então, a partir dali, iniciam uma outra dinastia. Já dissemos dois. Deixamos que desceram mais abaixo com a Chunguri, deixamos os Chokwes com Donji e já estamos a descentralizar os Luvar dentro, porque era mesmo a única família. Eu vou manter tua irmã, minha irmã também fica contigo. Era a única família. Mas a partir daquele momento acharam melhor a família do outro ir descer mais abaixo do rio e os outros ficaram acima. Historicamente, isso existe até agora. Todos os rios da província do Mochico inicia com El, que significa Luvale ou Luchas. É muito interessante que todos esses rios, aqui mais acima, o nascente, vive os Caluchazes. Lá mais afluente, vive os Luvales, que partilham o mesmo rio, mas outro abaixo, outro acima. E isso já nos leva à profissão.
Para você ver que os que ficam mais abaixo são mais hábeis em profissão do rio, os que ficam mais acima são mais hábeis à profissão de cima. Por exemplo, caça, colmeias, que dá mel e outras coisas que é da mata, é característica. Por exemplo, ofícios, os tais ofícios são coisas que são feitas pelos luchazes, não pelos luvares. Mas sair mais abaixo, lá embaixo, de fazer, por exemplo, missuas, de fazer como se apanha peixe, rede, é mais profissão para os luvares, não para luchazes. Então são coisas distintas. Nós podemos denominar ou podemos atribuir a essas artes todas como se fossem os chocos que fazem. Por quê? Porque é a entidade, ou seja, é o reino mais visível na política de Angola. Quer dizer que o choco é mais predominado na região leste do que outros reinos, porque é a entidade que está ligada à ideologia política. Ok? Esse é o ponto. A entidade está ligada à ideologia política. E os portugueses, por exemplo, José Redinha, ao registrar o povo do leste, registrou mais sobre a Arlé Jaconde, não registrou quase nada, nem sequer do próprio Tinguli, nem sequer do Tinhama Chamuquamaene, nem o próprio Chihué que aparece na história. Então isso influencia como se fosse toda a história, toda a arte, todos os argumentos relacionados ao leste é do Choco. Mas não. Essa é a distinção que existe. Da maneira que os Choco têm a sua arte, temos que identificar melhor quem pode nos dizer a arte dos Chocos. Os Luvale têm a sua arte e os Luchazes têm a sua arte. Se eu dizer que a arte, por exemplo, de circuncisão não é a obra dos Cachocos, muita gente não vai acreditar, mas é uma realidade. É obra dos Luchazes. Normalmente fazem a circuncisão, porque aquilo é um círculo. Ok? Vamos voltar no Mussumba, no acampamento. Quando Tinhama foi buscar água, não foi buscar só para os Luvales, trouxe para o acampamento inteiro. Quando o Tinguli dividiu a carne do elefante, não dividiu só na sua família Bangra, não, mas deu a todos. Quando o Chihueca acendeu o fogo, também deu para todos. Mas, na verdade, veja que cada um tinha a sua tarefa. Então, é muito normal que a arte dos Luchazes apareça nos Chocos. A arte dos Chocos apareça nos Luchazes e dos dois apareça no Luvale. Mas temos que identificar que isso, na verdade, quem pode fazer melhor e bem é o Luvale, ou o Choco, ou o Caluchase. Então, tudo isso vai recair ao reinado. Logo, essa divisão de território fez com que houvesse também a divisão dos reinos. Já deixamos o reino do Ndonji, lá embaixo, que mais tarde e depois foi destruído pelo seu sobrinho. O Mwachsenge é filho, como o Mwachiava também é filho. A Tembo é a irmã mais nova e caçula do Tinguli e da rainha Reg Akonde. Tinha ficado lá com subcustódia do Lundandembo, que deram ao Lundandembo, estamos a falar do Kanongesha lá. Mas depois, lá dentro da dinastia, aconteceu mais uma outra coisa, que quando estava a aproximar-se a velhice, quer dizer, a rainha Reg Akonde deu conta que não vai fazer mais filho. Falou com seu marido, isso é muito interessante, que só existe entre nós. Falou com seu marido, sei como é que poderia fazer para então ter alguém que vai suceder. Então foi falar com a sua tia, a Lukokesa, para poder lhe dar uma irmã. Essa irmã foi a Kamonga Luaze. Essa Kamonga Luaze é que ela foi apresentar no marido, que fez o Imbinda Lunda, fez com ele filho, que hoje se chama Mwachiava. Mwachiava, antigamente era chamado de Yave Ogulianga, que significa o primeiro Yave.
Yahvé significa dono da terra, mas não é dono do poder, ok? Dono da terra. Ele herdou a terra, mas não o poder, porque o Yahvé, é certo isso, é sobrinho. Quando há festividade, por exemplo, é porque a nossa cultura angolana não vai a fundo. Se houver uma festividade, aquelas festas que acontecem, por exemplo, na dinastia do Luchás, na dinastia do Luvale, agora vai iniciar a se fazer, próximo ano vai iniciar a fazer também a dinastia Chokwe. Se vão lá naquela festividade do Yahvé, que fez ano, tem que fazer uma festividade, e ele decidir convidar o Machsenga, convidar o Nyakatolo, atualmente, né? Convidar o Chibueka, ir lá, ele tem que adiantar e ir na arena. Quando chegar na arena, vai ter que esperar os tios. E os tios, quando tiverem que entrar, os três com os batuques, que nós chamamos de mucupele, pim, pam, pim, pam, pim, pam, ele tem que se ajoelhar. Essa é uma realidade. Tem que se ajoelhar porque ele é só simplesmente dono da terra. Yahvé significa dono da terra, não dono do poder. Então, ao Imbindelunda poder nascer o Yahvé, primeiro Yahvé, com a Mongaluaze, que é o Coquesadeu, significa que deu poder para os que saíram dentro da dinastia, foram-se embora. Porque assim devolveram o poder a este. Porque este é a irmã dos que saíram dentro da dinastia. Então, são pormenores que acontecem e que a senhora Roja Conde morreu sem filho, mas, nesse caso, ganhou um lado porque a sua irmã, ali é que fez filho com seu marido para que ele fosse, nesse caso, herdeiro da terra, mas não do poder. Agora, nessa mesma época que nasce o Yahvé, é a mesma época que a Tembo, que é a caçula desses todos, fica grávida. Ao ficar grávida, então ela decidiu, assim, a mana assim comentando. Ainda por cima, além do que aconteceu, ainda o marido está a namorar mais, engravidou mais aqui a minha irmã. Isso aqui também não está. Já que assim eu também vou seguir meus irmãos. É assim, com a gravidez avançada, iniciaram andando, que quando chegaram numa mata, é por onde nasceu o Mwana wa Msenge. Mwana Msenge significa Mwachisenge. Mwana wa Msenge é filha da Tembo. Essa Tembo é irmã da Roja Conde. Então, Tembo é a Kunde, ok? Tembo é a Kunde, de Chinguli Chakunde. É a caçula. E quando esses vieram até a dinastia do Ndonde, cresceu dentro da dinastia. É claro, tinha direito de saber os compartimentos, as entradas e saídas da dinastia. E logo quando ele cresceu, viu que o tio já estava a ficar cansado, então tem que fazer alguma coisa. Um pormenor. Na nossa cultura do leste, um soba não pode ser substituído com a vida.